é o nosso Deus. Convido os irmãos a abrirem as escrituras do livro de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Eu vou ler do verso 1 ao verso 14. Acompanhe aí na sua Bíblia. Você que está sem, fica perto de quem tem. E quem tem, compartilhe a sua Bíblia com quem não tem. Verso 1 ao verso 14. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne, como nós ouvimos a música há pouco, né? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Vamos orar. Santo e eterno Deus, rogamos a tua bênção para entendermos a palavra, a pregação do Evangelho. E cremos, ó Deus, que tal qual o Senhor disse, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor produza algo novo nos nossos corações. E mediante a voz do teu Espírito que fala internamente a cada um de nós, que possamos discernir o teu querer, a tua vontade, de maneira bem específica, bem pessoal, ó Deus, nesta oportunidade. Ó Deus, sensibiliza-nos, assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a fala de hoje, eu já preguei sobre esse texto algum tempo atrás, mas com uma outra ênfase. Mas eu quero que a gente pense nesse texto de João, capítulo de número 1, ao verso 14, baseado numa pergunta: por que Cristo nasceu? Por que Cristo nasceu? Qual a razão do nascimento de Jesus? Nós estamos aí às portas do Natal. É comum nós nos lembrarmos do Advento. O Advento tem a ver com os domingos que antecedem o Natal, e esse é o primeiro domingo de dezembro, o qual nós estamos começando a ter um foco, final do ano, as festas de fim de ano, mas também lembrarmos acerca do nascimento de Jesus, do natalício de Jesus. E aí vem essa pergunta em meio de pandemia, em meio de dificuldades financeiras, em meio de dificuldades de trabalho, em meio às separações conjugais, em meio ao fato de os governos humanos estarem cada vez mais no estado de beligerância e de controle social, em meio à vacina. Quem é Jesus no meio disso tudo? Quem é Ele no meio de todo esse cenário para você? Quem é Ele? Eu disse hoje pela manhã e repito que nós temos algumas posturas em relação a Jesus detalhadas no contexto do Novo Testamento. Jesus era uma ameaça para Herodes. No entanto, Herodes mandou que as crianças abaixo de 2 anos fossem mortas num dos infanticídios que aconteceu no contexto do Império Romano, onde o anúncio de que o Messias viesse assustou, assombrou e, de alguma forma, desestabilizou Herodes. E Herodes, então, com medo,
de ser ameaçado pelo menino Deus, anunciado por Isaías capítulo 9, ele manda que as crianças fossem mortas, e no seu edito, de fato, isso aconteceu, crianças foram mortas. Louvado seja Deus, porque Deus tinha um plano de proteger o seu filho Jesus. Jesus nasce em uma manjedoura, e naquele tempo de recenseamento acontece que Jesus então é encaminhado juntamente com os seus pais para o Egito, e ali eles ficam praticamente até a puberdade de Jesus. No outro cenário, irmãos, nós temos o Novo Testamento apontando para nós os escribas e fariseus olhando para Jesus com indiferença. Enquanto Herodes queria matar, os escribas e fariseus, depois que Jesus começa o seu ministério, têm uma atitude de indiferença. Não queremos saber. Ou Jesus fala como se fosse um louco, porque Jesus diz que tinha poder para perdoar pecados, ele curava enfermos, expulsava espíritos malignos que vinham sobre as pessoas. Jesus sempre tinha uma palavra de consolação e de orientação e de apaziguamento da alma humana. Quem chegava perto de Jesus com fé não saía do mesmo jeito. Quem chegava perto dele era transformado, porque fluía dele poder nas palavras, até no seu corpo emanava graça, emanava poder, a ponto de que uma mulher tomada de uma enfermidade há muitos anos tocou nos vestes de Jesus, e Jesus pergunta: quem me tocou? E os discípulos atordoados perguntam: Jesus, mas tem muita gente aqui, né, nesse afluir de tantas pessoas. E Jesus fala: olha, eu quero saber quem me tocou, porque de mim fluiu, saiu o poder. Jesus é esse que cura, que faz sinais tremendos, mas há uma indiferença, às vezes um silêncio ensurdecedor acerca da pessoa e da figura de Jesus. Então, irmãos, nós temos um cenário de Herodes que quer matar Jesus, e hoje nós temos os novos Herodes que querem não matar Jesus, mas querem negar e querem imputar sobre aqueles que são seguidores de Cristo algum tipo de crime, e principalmente se opondo veementemente ao Evangelho. Nós temos também a figura desses que agem com indiferença, e esses que agem com indiferença muitas vezes são aqueles que só buscam Jesus na hora do aperto. Eu falo que são os que têm uma fé chamada fé temporal. E essa fé temporal é aquela que só surge na hora da crise. Na hora da dificuldade, ela chega, é igual chuva de verão. Tem pouco tempo que eu voltei para o estado de Minas, eu estou assustado que às vezes dá uns pés d'água aqui, né? Essa semana mesmo deu uns toró, deu umas chuvas fortes aqui, terríveis, e fez estrago em algum lugar, uma chuva forte. E tem gente que na hora da chuva forte fica assombrado, fica cheio de temor, fica cheio de medo e pede socorro. É fato que Jesus socorre, mas socorre porque Ele é gracioso. Mas essas pessoas que são socorridas por Jesus em tempo de crise não são aquelas que estão buscando Jesus porque reconhecem nele a salvação, não reconhecem nele o perdão, não reconhecem nele a reconciliação com Deus, não veem nele o príncipe da paz. São esses que agem com indiferença, tal qual os escribas e fariseus no contexto do Novo Testamento. E há um terceiro cenário, onde nós temos agora Jesus sendo anunciado que haveria de nascer em Belém da Judéia, os magos eufóricos com aquela notícia e certos de que, dirigidos pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus, vão até Belém da Judéia, chegam numa hospedaria, encontram Jesus em uma manjedoura, no lugar para dar comida para boi, vaca, carneiro, bezerro, cavalo, e ali encontram Jesus. O único lugar que havia para ele nascer era aquela manjedoura, aquela estrebaria. Mas eles não vêm tal qual Herodes. Eles não vêm com indiferença tal qual os escribas. Eles vêm com muito zelo, numa atitude de adoração, e trazem não só um coração alegre e jubiloso pelo que está acontecendo, mas eles têm um ato de consagração, de apresentar alguma coisa, e que certamente aquilo que era o que tinham de melhor para apresentar, eles apresentaram. Apresentaram ouro, incenso e mirra. 3 homens, vindos de partes diferentes, se encontram para adorar aquele que é o Filho de Deus. Estão ali e reverentemente depositam diante daquele que é anunciado como o menino Deus, que haveria de governar
o mundo, tal qual Isaías capítulo 9, verso 6. Eles apresentam o ouro, significando que reconheciam que Jesus era rei, a realeza de Jesus. Apresentam de Jesus o incenso utilizado no contexto do sacerdócio levítico, onde o incensário era utilizado como instrumento, como objeto litúrgico. Apresentam o incenso, apresentam a mirra, o reconhecimento do ministério profético de Jesus. Eles estão ali para adorar. E a minha pergunta é: quem é Jesus para você? Em qual desses três grupos você se enquadra? Se enquadra no grupo daqueles que olham para Cristo e veem nele uma ameaça? Talvez alguns olhem para Cristo hoje não naquela ideia de: eu sei que não posso matar Jesus, mas eu sei que eu posso destruir os seguidores dele. Ou você se coloca com indiferença: tem nada a ver comigo, nada a ver com a vida, nada a ver com a minha contemporaneidade, com essa vida pós-moderna, que eu tenho direito de viver a minha vida do meu jeito, dos meus prazeres, dos meus desejos, e dessa forma eu quero viver com indiferença. O dia que eu precisar dele, eu vou atrás. Ou será que você tem se colocado naquela postura dos magos, e que vão em direção a Jesus? Eles não medem esforços, eles caminham algo longínquo, eles demandam muito empenho para chegar onde Jesus estava e para adorar o Senhor. Os magos nos ensinam, irmãos, que naquele tempo o instrumento de transporte era um camelo. Hoje a gente tem um ônibus, a gente tem uma moto, a gente tem um carro, a gente tem o Uber, a gente tem, às vezes, até a proximidade física de algum lugar de culto, de adoração a Deus, e a gente encontra dificuldade e encontra obstáculos para dizer que a gente não pode adorar o Senhor de maneira congregacional ou coletiva, como eles, os três reunidos de pontos diferentes, se reúnem para adorar o Senhor. Por que Cristo nasceu? Por que Jesus nasceu? Irmãos, esse texto me ensina, primeiro, Cristo nasceu para iluminar os nossos corações. O verso de número 4, do texto que eu li aqui há pouco, fala assim: a vida estava nele, Jesus, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. Jesus é esse que veio iluminar os nossos corações. Para entendermos a importância da luz de Cristo, será preciso avaliar que a Bíblia nos informa acerca das condições humanas. E se nós olharmos, irmãos, do ponto de vista bíblico, não quero pensar em filosofia, não quero pensar em sociologia, não quero pensar em psicologia, eu quero pensar na Bíblia. E a Bíblia fala que, em Gênesis capítulo 3, esse homem, Adão e Eva, nossos primeiros pais, depois que houve o pecado de desobediência em relação a Deus, esse homem, esse primeiro casal, passa a andar em trevas. E a queda gerou algo terrível. Pecado de desobediência teve consequências absurdas, que até hoje a humanidade sofre consequências dela. Abriram-se os olhos dos nossos primeiros pais para o que era mal. Os olhos estavam até então voltados para aquilo que era perfeito, bom e santo. Mas quando o pecado foi introduzido na raça humana, nossos olhos passaram a enxergar aquilo que era mal. E daí surge, queridos, aquele momento em que Deus chama Adão e Eva para a comunhão, na viração do dia. Adão, Adão, onde estás? E a palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 3, que Adão veementemente fala: Senhor, ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Adão é esse que representa você e eu, em que quando Deus nos chama para a comunhão, para a viração, nosso pecado, nosso constrangimento, a nossa condição de iniquidade nos deixa com vergonha. Esse Deus que deveria ser objeto de culto, de adoração, agora me gera medo. O casal entra em desespero, entra em intriga. Por que os casais brigam? Por que familiares brigam?
Por que nós brigamos uns com os outros? Por que a gente briga no trânsito? Por que a gente briga por conta de ideias por causa do pecado? E isso já estava lá, o pecado gerou esse olhar perverso nosso que nos faz estar em estado de guerra praticamente o tempo todo, não só com o outro, mas com a gente mesmo, que é o que aconteceu com Adão e Eva. A intriga, o engano. Senhor, ouvi a tua voz, tive medo, me escondi. Mas quem te fez saber que estavas nu? Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Eva, o que aconteceu, Eva? Senhor, foi a serpente que me enganou, o engano, a maldição. A mulher agora tem que sofrer a dor no parto. O homem tem que sofrer a dor de trabalhar igual um burro velho, igual um cavalo. Porque ele tem que dar conta agora de com o suor do rosto ganhar o pão de cada dia. Não era para ser assim, era para cuidar do jardim. Mas agora, tudo isso vem por conta do pecado. A dor, a vida difícil, a expulsão da presença de Deus. Gente, isso é treva. O homem passou a andar em trevas. Trevas e escuridão. Saiu do jardim e passou a andar no abismo. O pecado nos deixou em condição de andarmos em abismo. Há uma frase de Luciano Ottaviano, um escritor secular, que ele diz assim: se contemplares dentro de ti, verás a escuridão do abismo. E há um teólogo que diz assim, que o homem anda sempre à beira do abismo. E essa condição de abismo, ao qual todos nós está exposto, irmãos, é porque o pecado entrou na raça humana. E a Bíblia vai apontar agora em João, capítulo de número 1, que Jesus se apresenta como a luz. Jó, capítulo 12, verso 22, fala que Deus revela os segredos escondidos nas trevas e faz a luz brilhar na escuridão mais completa. O Salmo de número 107, se você puder depois fazer uma devocional em cima desses salmos, recomendo. Verso 9 ao verso 11 fala assim: louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Ou seja, a Bíblia está dizendo que a condição humana é essa, de sombra da morte, de prisão, de aflição. E que somente quando nós buscamos o Senhor, nós encontramos a luz, a direção, porque até então, sem isso, é sinal que nós estamos desprezando o Altíssimo, tal qual os Salmos vai nos apresentar. E aí o Salmo diz: então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Por que Jesus nasceu? Jesus nasceu para livrar você de dificuldades que nem seu pai, nem sua mãe, nem autoridade, nem governo, ninguém pode removê-la. Mas Deus mandou Jesus para remover as maiores dificuldades que nós temos, que não são externas, são internas. Nossa alma, que antes, marca da santidade, pecado entrou, é marca do pecado. Jesus é esse que nasceu para iluminar o seu coração, o meu coração. Segundo, Cristo nasceu para reinar em nossos corações. Interessante que o texto vai dizer assim: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Não o receberam. Em Mateus capítulo 15, verso de número 19, Jesus vai revelar a quantas andas o nosso coração. Mateus capítulo 15, um dos diálogos, em uma das falas de Jesus, ele dá uma nota explicativa. Ele vai explicar. E, amados, uma palavra vinda de Jesus deve ser levada em consideração, sim. Até hoje, 2000 anos depois em que ele disse essas palavras devem ser levadas em consideração. E o que Jesus vai falar acerca do coração humano? Mateus capítulo 15, verso de número 19, ele fala assim, que é por causa do coração, e é por causa das questões internas que cada um de nós traz, é que procedem os
ele usa a expressão maus desígnios. O que é desígnio? Direcionamento, caminhos, direção, escolhas. Ele está dizendo que é de dentro do nosso coração que procedem escolhas. E, amados, as nossas escolhas, desde quando o pecado entrou, se não forem tratadas pela graça do Senhor, as nossas escolhas nunca serão boas. E nunca serão em busca de santidade e em busca de comunhão com Deus. Mas, muito pelo contrário, o próprio Jesus disse, reitera, fala de Jesus, que é do coração que procedem maus intentos, más intenções. Ai, pastor, mas é muito difícil a gente aceitar isso. É exatamente isso. É por isso, queridos, que a criança também precisa do Evangelho. Eu tenho aqui a minha filha, e quem é pai de criança, quando se vê em algum momento da vida, fala assim, eu não ensinei isso. Com quem você aprendeu isso? Eu não te ensinei. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que cada um de nós foi concebido em pecado. Em pecado, Davi fala que nós fomos concebidos, e por conta dessa natureza pecaminosa, e na teologia reformada, nós entendemos que agora nós estamos num quadro de cegueira espiritual, de surdez espiritual, e nós não conseguimos falar, expressar aquilo que é santo, porque o nosso coração está corrompido pelo pecado. E aí Jesus vai dizer, veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Não receber Jesus significa manter o coração nessa condição, irmãos, de pecaminosidade, de maus desígnios. E esses maus desígnios vai implicar em homicídios, tanto aqueles os quais eu pratico de dentro do meu coração, quanto os homicídios que são praticados de maneira física. Eu mato aqui dentro como mato aqui fora. Jesus fala que é do coração que procede os maus desígnios, os adultérios, o pensamento aqui dentro, a exposição de um ato de infidelidade fora. Os roubos, eu roubo aqui dentro e roubo fora. As calúnias, eu calunio, eu faço um fake news aqui dentro e faço fora. As blasfêmias é do nosso coração. Portanto, queridos, o nosso coração, ele não presta se ele não for renovado, se ele não for restaurado. E é por isso que o livro de Ezequiel vai dizer assim, olha, dar-lhes-ei um novo coração. O nosso coração, num quadro de ignorância em relação a Deus, ele só vai nos levar para esses caminhos. E aí, haja lei humana para resolver esse problema. Haja delegado de polícia para resolver esse problema. Haja psicólogo, sociólogo, haja diretor de escola, haja autoridades para resolver os problemas do coração humano, porque nenhum desses pode resolver o grande problema que está no coração, que só Jesus pode resolver. E quando Jesus se dispõe a resolver, ele vai mudar. E aí o livro de Ezequiel fala assim, dá-vos-ei um novo coração. Dá-vos-ei um novo coração. Por que Jesus nasceu? Ele nasceu para nos dar um novo coração. Um novo coração, irmãos. Jesus nasceu para isso. Nasceu para que ele nos abençoasse, fazendo uma mudança interna da vida de cada um de nós e produzisse em nós algo novo, algo que glorifica a Deus, algo que exalta o nome do nosso Deus. Jesus veio nascer em nossos corações manchados pelo pecado e somente Ele pode purificá-lo. E aí eu pergunto, como é que está o seu coração hoje? Olha para o lado aí. Certamente a pessoa pode te ver de forma externa, mas Deus te vê de forma interna. Como é que está o seu coração hoje? Como é que está? Como Herodes? Como os escribas? Ou como os magos? Terceiro, Cristo nasceu para transformar-nos de criaturas em filhos. A palavra do Senhor nos ensina isso.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Jesus veio para realizar o grande milagre, irmãos. Criaturas em filhos. Talvez, se nós não tivermos o discernimento espiritual dessa verdade, nós vamos pensar que existe uma distinção de pessoas. Mas se considerarmos o fato que Deus, o Criador, quando colocou Adão e Eva naquele jardim, os tratou como criatura, mas muito mais ainda como filhos, porque havia uma relação paternal do cuidado de Deus sobre aquele casal. E a partir da introdução do pecado, eles passam a viver como meras criaturas que biologicamente tinham recursos para viver, mas espiritualmente estavam desprovidos daquilo que poderia aproximá-los de Deus e dar a eles a paz que excede todo o entendimento. E desprovidos dessa comunhão, eles eram meras criaturas. Vida biológica, corpo funcionando biologicamente perfeitamente, mas a alma estava rasgada, a alma estava vazia. E aí a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que Jesus Cristo ele nasce para transformar essas criaturas agora em filhos e filhas. Mas ele transforma agora não por meio de um novo nascimento físico, mas ele transforma por meio de Jesus. Quando Jesus nos é dado, Jesus se torna o primogênito entre muitos irmãos, visto que ele é o primeiro gerado de Deus. Jesus é esse que se torna o nosso irmão mais velho, e agora nós somos recebidos na presença de Deus por causa de Jesus. Amados, uma história que me chama muito a atenção, certamente você já deve ter ouvido falar de Mowgli. Quem se lembra de Mowgli? Quem gosta de filmes aí? Mowgli é o menino lobo. Interessante essa história explorada pela Disney. Ela advém de um relato verdadeiro de que uma criança que foi encontrada na mata abandonada, mas que não se comunicava, apenas grunhia. Foi encontrada na mata e apenas grunhia. Apesar de ser uma criança, um ser humano, com a racionalidade, os aspectos mentais, afetivos relacionados ao ser humano, ela agia como se fosse um animal irracional. Tinha biologia, tinha bios, mas faltava algo sobre ele. A ausência dessa convivência, do contato com a civilização, manteve aquela criança numa condição extremamente primitiva. Eu quero que você pense nessa história do Mowgli, para lembrar-se que quando nós não temos Cristo, nós estamos nessa primitividade, nessa condição de não conseguir nem falar, nem saber que exista. Mas quando Cristo adentra a nossa vida, entra no nosso coração, muda tudo. Mas, irmãos, o pecado nos deixou assim, como meras criaturas. O homem estava desprovido da verdadeira espiritualidade, de um relacionamento profundo com Deus. Deixou-nos num quadro de rebelião, de agressividade. Paulo diz em Romanos capítulo 3, 23, que nos tornamos filhos da desobediência, filhos da ira, obstinados, alheios à vida de Deus, mas que somente quando Deus, que é rico em misericórdia, rico em perdoar, manifestou Jesus, nos dando vida, nós podemos sair desse estado de primitividade, desse quadro de ignorância espiritual, de distanciamento de Deus, porque agora Cristo vem e abre o nosso entendimento, transforma o nosso coração. É por isso que no diálogo, num dos primeiros diálogos de mudança de vida que nós temos no livro de João, capítulo de número 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, um mestre da lei, e naquela conversa o mestre vai na calada da noite fazer algumas perguntas para Jesus, porque ele era constrangedor perguntar a Jesus algo durante o dia. Ele vai na calada da noite e fala com Jesus: Jesus, olha, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe responde de maneira clara: todo aquele que é nascido da carne é carne. Traduzindo,
pato gera pato, gato gera gato. Homem e mulher geram uma outra criatura, um outro filho, criatura na perspectiva humana. Mas todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E aí Jesus fala, por isso importa-vos nascer de novo. Tem que nascer de novo. E esse nascimento de novo não é voltar para o ventre da mãe, mas é uma mudança, como falei antes, do coração. Isso muda tudo. Deixamos de ser meras criaturas e somos adotados em Cristo. Irmãos, esse é o verdadeiro sentido do Natal. Quem não celebra o Natal nessa perspectiva de que Jesus Cristo veio para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, comemora de maneira pagã, inadequada? Quem só pensa na comida, no prato bonito, na roupa bonita, está celebrando de maneira inadequada. Porque Natal é lembrar de que Deus mandou Jesus. E esse envio de Jesus foi para mudar a nossa história. Irmãos, o Senhor nos ensina algo precioso. O verdadeiro Natal só faz sentido quando as pessoas são convencidas que precisam, pela fé, receber a Cristo e viver como filhos de Deus. Quando tomam a decisão de não mais permanecerem na vida louca, absurda, na irracionalidade espiritual. Quando se arrependem dos seus erros e pecados e, com a ajuda de Deus, experimentam uma mudança radical em suas formas de viver, de pensar e de agir. Quando seus corações são marcados pela presença de Cristo, não há lugar mais a ser lembrado do que aquela manjedoura. Quando nós somos transformados, nossas maiores memórias do Natal não será aquele shopping bonito que tem aquela decoração hollywoodiana. Quando entendemos o sentido do Natal, nós vamos entender que o lugar onde Cristo nasceu, ele tem uma representatividade tamanha para com as nossas vidas. Aquele lugar, a manjedoura, ele é simbólico. Porque Deus permitiu que Jesus fosse colocado num lugar sujo para honrar aquela manjedoura. Deus permitiu que Jesus nascesse num lugar esquecido para um lugar a ser lembrado. Deus permitiu que Jesus nascesse num lugar desprezível para ser um berço inigualável. Agora pensa naquela manjedoura como sendo o seu coração. Pensa naquela manjedoura como sendo a sua vida. Um lugar sujo, uma vida honrada. Um lugar esquecido, uma vida esquecida, talvez pela família, pelos amigos, mas lembrado por Deus. Um lugar desprezível, uma vida desprezível, para uma vida agora inigualável, de confiança, de fé, de esperança, de paz, de alegria, de temor, de santidade, sem culpa, sem medo, sem a dominação do pecado. Queridos, assim também pode ocorrer com as nossas vidas. E por fim, por que Cristo nasceu? Cristo nasceu para demonstrar a nós a sua graça e a sua verdade salvadora. Diz o texto, e ele habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Irmãos, não há ninguém que revele compaixão como Jesus. E não há ninguém que revele verdade acompanhada de graça como Ele. Hoje cedo nós cantamos um hino que diz assim, sei que Ele me quer bem. Sei que Ele me quer bem. Gosto muito da maneira como os Estados Unidos, a igreja americana, os cristãos americanos falam de Jesus. E uma mensagem muito simples que os americanos pregam, e parece que
Há uma força nessa mensagem que nós, brasileiros, e principalmente nós que conhecemos a Jesus, não temos dado tanto sentido. Eles falam com simplicidade: Jesus me ama. Jesus me ama. Jesus me ama. Jesus te ama. Ah, irmãos, é uma palavra tão simples. Quando assisto esses filmes, esses documentários, e vejo eles falando: Jesus me ama, Jesus te ama. Parece que hoje essa palavra em nós entra no ouvido e está saindo no outro. Se eu sei que Jesus me ama, se eu sei que Ele veio a esse mundo porque Ele me ama, se eu reconheço isso, eu já fico constrangido porque eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou transgressor das leis de Deus. E quando Ele fala que me ama, é maior que o amor dos meus pais, é maior que o amor da minha esposa, é maior que o amor das minhas filhas, é maior do que o amor da igreja, é maior do que o amor dos meus melhores amigos. Jesus me ama, Jesus te ama. É por isso que o texto vai dizer que Ele veio cheio de graça, e essa graça, ela se revela no seu amor. Essa graça é exatamente esse cumprimento de João capítulo 3, quando Deus diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. A graça é o amor em movimento. Jesus foi esse que desceu da sua glória, nasceu numa manjedoura, habitou entre nós, e no tempo correto Ele cumpriu o seu ministério. 3 anos de pregação, de ensino, de palavra de esperança, de salvação, de libertação. Incomodou o mundo, foi crucificado, ressuscitou de entre os mortos, voltou à presença do Pai. Mas antes de ir, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse Jesus está dizendo para nós, todo santo dia: eu amo vocês. Eu amo vocês. Mas parece que a gente não quer mais ouvir acerca desse amor de Jesus. Parece que a gente já acostumou com a ideia, mas Ele está dizendo que nos ama, e quem ama cuida, quem ama trata, quem ama abençoa, quem ama se dispõe a encorajar e ajudar. Amados, nós estamos vivendo um tempo de apostasia, porque as pessoas não querem mais abraçar e reconhecer esse amor de Cristo. O Natal faz sentido em nossos corações, porque agasalha graça e verdade reveladas em Cristo, para que revele o quanto Deus nos ama, para que a gente saia da mentira, para que a gente veja o Senhor agindo de maneira soberana e poderosa nas nossas vidas, a não ser que nós queiramos viver aliançados com o mal, com o pecado, e tal qual João capítulo 8, 44, fala que o diabo ele não se firma na verdade, porque ele é o pai da mentira, e todos quantos lhe obedecem são filhos das trevas. Será que você quer fazer aliança com o mal, sendo que Jesus se colocou à disposição em manifestar amor e graça e verdade para trazer a você uma nova vida? Jesus chegou com o seguinte discurso, irmãos, para romper com a mentira. Quando Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E se você puder, confira lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, quando há uma descrição que o diabo foi lançado para a terra para enganar as nações. Nações enganadas, povos enganados, cidades enganadas, bairros enganados, famílias enganados, você enganado.
E Jesus veio tirar-nos desse engano, dar a nós a verdade, e a verdade manifesta nessa graça nos faz viver uma vida distinta a qual Ele tem para nós. O verdadeiro sentido do Natal está relacionado a essa graça oferecida aos homens. O verdadeiro sentido do Natal está relacionado ao conhecimento da verdade encarnada em Cristo. Cristo nos leva a uma vida de verdade e na verdade. O contrário disso é pura mentira e engano. Concluo, irmãos. Por que Cristo morreu? Por que Cristo nasceu? Nasceu para iluminar seu coração. Meu desejo é que você saia daqui desta noite com o seu coração radiante, com luz, a luz de Cristo. Por que Cristo nasceu? Nasceu para reinar em nossos corações. E quando Ele reina, nós começamos a perceber que precisamos dar meia volta na nossa vida, porque a nossa vida sem Cristo é como um barco à deriva no deserto, no mar. É como alguém perdido no deserto. Jesus é esse, então, que vem direcionar, reinar em nossos corações. Nós temos um Senhor, um Rei que nos guia. Por que Cristo nasceu? Nasceu para transformar-nos em filhos, de criaturas em filho. E filho tem comunhão com o Pai. Eu sempre compartilho acerca da minha família. Meu pai é vivo, 82 anos. E todas as vezes que eu vou para a casa do meu pai, eu tenho o maior prazer em estar perto dele. Fazer com ele algumas coisas. Estar com o meu pai me dá uma segurança. Eu me sinto bem estar com meu pai. E às vezes ele vai no mercado 4, 5 vezes e ele me chama. Vamos lá no mercado comigo. Eu tenho que pegar o carro, vou lá no mercado com o pai. Se ele vai fazer algum serviço em casa, eu quero estar perto dele. Se ele não está fazendo nada, às vezes a gente está olhando para o tempo, para as coisas, e a gente está conversando com o pai. Me sinto bem conversar com meu pai. Ah, irmãos, quando Jesus muda a nossa vida e a nossa história, a gente se sente bem em ser tratado como filho e não como criatura. Porque agora o filho tem comunhão com o pai. Eu tenho liberdade de sentar, de conversar com meu pai da terra, como também tenho liberdade de conversar e me relacionar com meu pai dos céus. É por isso que Jesus vai nos ensinar na oração dominical, quando vocês conversarem com o pai, vocês façam o seguinte, falem com ele dessa forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ó Pai, pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa quando nós falhamos, quando nós erramos, assim como nós temos perdoado quem tem falhado com a gente. Ó Pai, não nos deixe cair nos erros, nas tentações. Ó Pai, nos livra do mal, nos livra de um acidente, de uma palavra torpe. Ó Pai, nos livra de todo mal, porque reconhecemos que o Senhor governa sobre tudo e todos, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, para todos sempre. Comunhão com o Pai, irmãos. Jesus veio para isso, para ser o mediador entre nós e o nosso Pai, para mudar esse status seu de mera criatura corrupta, voltada para o pecado, para ser agora uma nova vida. E Cristo nasceu para demonstrar-nos a sua graça e a sua verdade salvadora. Ele não pactua com a mentira e ele não quer também a sua perdição. Ele quer que você seja transformado, ele quer que você seja salvo por essa graça. Não por aquilo que você faz, mas por aquilo que ele haveria de fazer e fez ali na cruz, derramando seu sangue por nós ali na cruz. E agora dizendo para o Pai: Pai, está pago. O preço pelo qual homens e mulheres possam ser resgatados está pago. Tetelestai. Preço qual Jesus pagou foi a sua vida, para que nós pudéssemos ter comunhão com o Pai. Irmãos, quando uma criança nasce, muda o status de uma família. Um casal que agora vai ter um filho, cônjuge, né?
marido e mulher, agora o novo status vindo uma criança é o pai. Da mulher, a mãe. Dos parentes, tio, a tia. Dos primos, eu tenho uma prima. Se tem avós, surge agora os avós, os bisavós, os tataravós, aí os tio-avós, e assim vai. Assim vai. Minha mãe está muito feliz porque agora ela vai ser bisavó. Mudou status. Jesus veio para mudar o nosso status. Antes, filho da desobediência, inferno. Agora, céu. Antes, perdidos. Agora, achados. Antes, mortos nos vossos delitos e pecados. Agora, vida plena. Jesus nasceu para mudar esse status. E a minha fala final. Não deixe que o nascimento de Jesus passe em branco na sua vida. Se passar em branco, seu status não muda. Permanece perdido, permanece confuso, permanece em trevas, permanece alheio à presença do Pai. O meu desejo é que você seja um coração terra fértil, onde a palavra do Senhor adentre e você compreenda por que Jesus nasceu. E nesse próximo Natal seja um Natal que você celebre de maneira distinta de todos os outros anos que você assim viveu. Amém?